Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Sejamos Mais Católicos. E, bom, hoje nós vamos falar de um assunto não necessariamente vinculado ao catolicismo, porque eu falei que esse canal ele não ia ser necessariamente só sobre conteúdos de fé, de catecismo, mas vamos falar de outro tema que pode ser interessante. Como eu falei, esse canal vai sempre falar de vários temas. E espero que você goste do vídeo, né? Nós vamos falar um pouco sobre a verdade, né? Sobre a busca da verdade, sobre a verdade nesse vídeo de hoje. Bom, a busca pela verdade é uma coisa que move a humanidade desde muito tempo. Acho que desde os primórdios o ser humano quis se compreender o que era, né? O sentido das coisas. Há quem diga que a vida não tem sentido, há quem diga que não tem por que ficar buscando sentido, é só existir, né? As coisas simplesmente existem. Mas o fato é que existe uma verdade, né? O próprio Jesus ele vem dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E o mundo de hoje relativiza muitas informações. Eu acho que é uma herança dos contextos históricos que nós passamos, esse negócio de liberdade, de intelectualidade. E hoje em dia as pessoas relativizam muito os conhecimentos. Não existe mais uma verdade. Certas coisas hoje, se você disser, é capaz de você tomar até um processo, coisas óbvias. Porque não existe. E isso gera um problema muito grande no raciocínio lógico das pessoas. Porque se não existe uma verdade, se não existe uma definição, isso gera uma confusão. Todo mundo pode ser o que quiser, pode falar o que quiser. Afinal de contas, ninguém está certo, cada um vive a sua vida, a sua opinião, sua religião, etc. Mas o fato é que existe uma verdade. A própria definição de verdade exige que seja uma coisa só, porque se for mais de uma, não é verdade. Então, não tem esse negócio de minhas verdades, as suas verdades. Não. Existe uma verdade. Talvez ela não seja o que eu acredito, o que você acredita, o que nós acreditamos, mas fato é que existe uma verdade. E o ser humano não pode perder de vista essa verdade. E essa busca pela verdade é o que muitas vezes leva as pessoas a acreditar em Deus, a se converter no catolicismo, etc. Então é muito interessante a gente pegar esse aspecto da busca da verdade e ter conhecimento de que a verdade é Jesus Cristo, porque é a partir daí que nós podemos enxergar a ótica do mundo da forma correta, né? Eu não posso negar a verdade ela existe. Por mais que eu não queira que exista, por mais que eu fale que não exista, por mais que eu pregue diferente, a verdade ela existe. E hoje em dia esse negócio de que não existe uma verdade, não existe, tudo é relativo, isso bagunça muito a cabeça das pessoas, especialmente das crianças, né? Existe uma verdade. A verdade é Jesus. Acabou que eu falei que esse vídeo não seria tão direcionado ao catolicismo, mas eu vou ter que falar. Não faz muito sentido falar da verdade sem falar de Jesus Cristo, que deixou a Igreja Católica. E a Igreja Católica, ela, no que se tange à religião, ela é o caminho da verdade, porque foi o que ele deixou Jesus Cristo para nós, né? Então, isso é muito bonito. A tradição apostólica, os ensinamentos dos apóstolos, aquilo que vem dito pela igreja, a interpretação das Sagradas Escrituras. Veja bem, eu poderia ler a Bíblia e ensinar o que eu quisesse da Bíblia, entenda? A Bíblia é muito poderosa. Com a passagem bíblica, você pode ler, você pode interpretar do jeito que você quiser, você pode ensinar o que você quiser usando a Bíblia. Então existe uma interpretação correta, porque existe uma verdade. A interpretação correta é dada pela igreja, porque foi o próprio Jesus Cristo que instituiu a Igreja Católica. Então veja bem, a busca pela verdade, ela guia todo o ser, o intelecto de grandes homens, grandes pensadores ao longo da história. E se nós formos honestos, buscar a verdade é buscar a Deus, é buscar a Jesus Cristo, porque nós só conseguimos compreender inteiramente a nós mesmos, nosso propósito nesse mundo,
quando nós entendemos o plano e o projeto de Deus para cada um de nós. Isso é muito bonito, sabe? Não foi à toa que Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida, porque essa discussão permeia. Você já deve ter se parado para pensar qual que é o sentido da sua vida, por que nós fazemos o que nós fizemos, se Deus existe ou não. E é legal esse negócio, sabe? De buscar o conhecimento, de buscar a verdade, porque é uma coisa que instiga o nosso coração. E, para ser sincero, quem fala que não existe uma verdade, eu acho que é uma pessoa preguiçosa, às vezes até desmotivada, porque é o caminho mais fácil. Se não existe uma verdade, eu posso fazer o que quiser, a vida é muito mais fácil. Se eu não preciso seguir os mandamentos da lei de Deus, se eu não preciso viver conforme a Santa Igreja Católica, é muito mais simples, é muito mais fácil a vida, é muito mais difícil viver a fé, é muito mais difícil viver segundo essa verdade que é Jesus. A gente só tem duas opções quando encontra a verdade: abraçá-la e negá-la. Algumas pessoas já encontraram a verdade e preferem negar, né? Porque é muito mais fácil viver fora da igreja, viver conforme seus próprios pensamentos, ao invés de viver conforme o que Jesus Cristo ensina. Outras pessoas abraçam essa verdade, e esses que abraçam essa verdade, eles conseguem ser verdadeiramente felizes. E o legal de busca da verdade é que você não precisa buscar a verdade por outras pessoas, você pode buscar por você mesmo pode ler, pode buscar conhecer, pode buscar estudar a história, e você vai chegar em conclusões fantásticas a partir desse conhecimento. Agora, quando se propõe a busca da verdade, é necessário ter uma honestidade para aquilo que você vai encontrar. Veja, eu não posso querer buscar a verdade com a minha cabeça. Por exemplo, imagine que eu não acredito em Jesus Cristo, eu vou buscar a verdade. Aí eu começo a encontrar realidades que me levam a crer em Jesus e eu nego isso. Não é isso. A gente tem que estudar honestamente, com o intelecto aberto para isso, né? Tem um cara muito bacana que chama Guilherme Freire. Ele é formado em filosofia, faz as lives dele na internet, tem um curso de filosofia que chama Filosofia do Zero. Eu já ouvi ele em alguns podcasts, é muito interessante ele falar sobre isso, que nessa busca da verdade que ele encontrou, né, a Jesus Cristo, né, encontrou a Igreja Católica. Eu não ouvi o testemunho dele completo, mas é interessante ver essas pessoas, sabe, que às vezes buscando a verdade, o conhecimento, se deparam com essas coisas. Por exemplo, se você busca conhecimento de Deus, e não são leituras fáceis, tá, gente? Por exemplo, se você vai ler um Santo Tomás de Aquino, por exemplo, uma Suma Teológica, é extremamente complexo. Eu mesmo até hoje nunca li. Exige um rigor intelectual muito grande para ler esse tipo de coisa. Então a busca da verdade é uma coisa que exige maturidade. Mas hoje em dia, saber que a verdade é uma só é fundamental para nortear o nosso caminho, o nosso estudo, né? E se existe uma verdade, existe alguém que fala a verdade. Existindo alguém que fala a verdade, nós temos que saber onde nós buscamos a verdade. Que no nosso caso, a Igreja Católica, porque foi fundada por Jesus Cristo, foi deixada por Jesus Cristo para nos ensinar a doutrina, os caminhos que nos levam a Deus e tudo. Porque eu não posso acreditar que tem mais de uma religião que prega a verdade, porque, igual como eu disse, se a verdade é uma só, ela, se tem mais de uma coisa, todas não podem levar a verdade. A verdade é somente uma. A verdade é só Jesus Cristo. Então só uma pessoa, uma instituição pode deter o conhecimento da verdade para passar para as outras pessoas, que no nosso caso, a Igreja Católica. Logo, essa discussão é um pouco complexa, porque é uma discussão até um pouco filosófica nesse sentido. Mas é interessante refletir sobre isso. Eu lembro que uma vez, quando eu falava sobre a verdade com algumas pessoas, por exemplo, imagine uma cadeira. Uma cadeira é uma cadeira, ela tem a sua finalidade, as coisas se definem pela finalidade. Se eu pego uma cadeira, é um objeto feito para se sentar. Mas imaginem que eu chamo a cadeira de hipopótamo. Uma cadeira de hipopótamo são coisas completamente diferentes. Se eu pego uma cadeira, mostro para você e digo que isso é um hipopótamo, você vai dizer que eu estou errado, obviamente, porque a verdade é que a cadeira não é um hipopótamo, certo? Hipopótamo é outra coisa, nós conhecemos o hipopótamo como um animal, completamente diferente, são coisas completamente diferentes. Você conhece a verdade, eu não posso chamar uma cadeira de hipopótamo, eu estou errado, eu posso dizer, mas não é a verdade que a cadeira é um hipopótamo.
Veja, você tem esse conhecimento. Agora, uma criança que está aprendendo a falar, está aprendendo as palavras, se eu chego para ela e falo que uma cadeira é um hipopótamo, ela vai aprender o nome da cadeira como hipopótamo. Porque ela é uma criança, está aprendendo. Se a família dela ensina isso, ela vai crescer e vai dizer que a cadeira é um hipopótamo, porque para ela um hipopótamo é aquele objeto, é a cadeira. Mas na verdade nós sabemos que o hipopótamo é um animal. Veja como as coisas são sutis. Eu posso dizer que para aquela criança, para a verdade daquela criança, o hipopótamo é uma cadeira. Só que aí que tá, não é a verdade daquela criança. A verdade é só uma. Cadeira é cadeira, hipopótamo é hipopótamo. Mas aquela criança acredita que uma cadeira se chama hipopótamo porque ela aprendeu assim, ela foi ensinada assim, foi ensinada de forma errada. Então vejam, meus irmãos, hoje em dia, eu citei o exemplo de uma cadeira de hipopótamo, pode parecer simples, mas não é. Era só para ilustrar, porque uma cadeira de hipopótamo são coisas óbvias. Só que hoje as pessoas fazem esse discurso de ensinar verdades mascaradas, né, ensinar mentiras mascaradas de verdade, com temas muito mais subjetivos, muito mais complexos, como eu expliquei, né? Como, por exemplo, a existência de Deus, como a sexualidade, como partidos políticos, ideologias. Então a gente tem que tomar muito cuidado no mundo de hoje que nós estamos vivendo, porque a sutileza dessas coisas é o que faz uma coisa que é errada parecer certa, uma coisa que é mentira parecer verdade. Temos que tomar muito cuidado para não sermos enganados. E nós não seremos enganados se nós buscarmos o conhecimento da verdade. Se nós buscarmos estudar, conhecer, refletir, exercer o pensamento crítico sobre as coisas. E a fonte da verdade no que tange a doutrina, a fé, a religião, é a Igreja Católica. As luzes da Igreja Católica são as luzes da verdade, porque Jesus Cristo fundou a igreja quando ele disse para Pedro: Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então a igreja segue, a igreja possui a interpretação correta das Escrituras, a igreja possui os ensinamentos da doutrina corretos, a verdade, porque senão nós somos levados por várias ideologias por aí que podem nos levar à perdição ou apostasia da nossa fé. Então temos que ter muito cuidado com essa questão. Falar da verdade é um pouco complexo, né? E não só por isso, para religião, para política, para muitas coisas. É necessário saber qual é a fonte da verdade, porque hoje em dia a gente recebe muita informação superficial, que pode ser muito perigoso para nós, para nossa vida, para o nosso entendimento, né? Então esse foi o vídeo um pouco sobre o conhecimento da verdade, a busca da verdade. Eu espero instigar em você essa vontade de buscar conhecimento, de estudar mais, né, sobre esse assunto. É uma pergunta que guia muitos filósofos. A gente pode falar um pouco mais sobre filosofia mais pra frente no canal. Acabou que eu pensei que esse é um vídeo que não ia ser muito direcionado à questão religiosa, catolicismo, mas chegamos nesse assunto. Vai ficar para um outro vídeo, ser um vídeo completamente fora de religião, catolicismo, né? Mas enfim, o canal chama Sejamos Mais Católicos. Se você tiver alguma reflexão interessante para falar nesse sentido, pode adicionar nos comentários. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Peço mais uma vez que compartilhe esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso, sejamos mais católicos. Tchau!